começando aqui a nossa revisão, né, professor Silvio? Exatamente. Falamos aí de alguns conceitos sobre a área da genética, né? Falamos ali de alelos, locos, enfim. Vamos dar uma revisada do que a gente viu. Segura aí. Vamos lá. Vamos lá no nosso quadro, nosso... Joga na nossa tela, meu diretor. Aí. É a palma, professor, tá vendo? É a palma, deixei a palma. Claro. Gente, nós falamos sobre os conceitos básicos em genética, né? Onde a gente falou que a transmissão das características do indivíduo, elas são tratadas aqui, ó, dentro da hereditariedade, tá? Então, elas estão aqui, ó. Eita, professor Silvinho. Tá sem óculos? Não quer ficar... Tô sem óculos, mas... Isso. Dentro da hereditariedade. E o que é importante quando a gente fala dessa transmissão? Existe a nossa estrutura genética. E essa pecinha aqui é fundamental, né? Que são os genes. Esses genes é que vão ter os parezinhos de alelos que vão determinar as características. Mas quando a gente idealiza um cromossomo... Vou fazer aqui bem... Lembra que aqui a gente tem o centrômero, né? As cromátides, perfeito. E aí, em cada estruturazinha, né? Você vai ter o quê, professor? Vai ter um locus. O locus gênico. Deixa eu colocar de vermelhinho. Que é como se fosse o endereço do gene dentro de um cromossomo. É o Exatamente. locus gênico. Então, pessoal, todo gene, né? O DNA, ele é formado por vários genes. E esses genes têm locais específicos dentro de um cromossomo, tudo bem? E a hereditariedade é essa propriedade de uma característica genética passar de pai para filho, tá bom? E quando eu falo de pai para filho, não é só o pai, o homem não, pessoal. É de pai e mãe, né? Dos pais. Toda a geração, né? Dos pais. Por isso que se chama transmissão. E aí, quando a gente tem alguma problemática, não só nesse caso, mas estou dando um exemplo, né? Você tem um problema de... alterações, uma malformação congênita, né? Vamos dizer assim. A criança nasce com um defeitozinho, um braço menor ou sem um braço, enfim. Aí a gente tem o que a gente chama de cariótipo, onde a gente vai colocar toda a sequência de genética, todos os genes que estão ali presentes naquele indivíduo, nos indivíduos, né? Para avaliar se há alguma alteração ou uma mutação, que pode ser gênica ou cromossômica, que a gente vai ver isso mais para frente. Mas nós falamos também sobre os homozigotos e heterozigotos. O que são homozigotos? São genes, né, alelos, que são diferentes, digamos assim, um do outro. Como você tem ali um azinho, por exemplo, né? Azão, não são iguais. Um é azão, outro é azinho. Então, são heterozigotos. Quando eles são iguais, azinho ou azão, são homozigotos. Aí você pode estar perguntando, mas onde é que se aplica isso? Grava isso que a gente vai usar muito. O importante é você entender o conceito. Tá bom? Dominância, recessividade, homozigoto, heterozigoto, tudo isso a gente vai bater muito nesse assunto no terceiro ano. E falamos aí sobre o fenótipo e genótipo. Genótipo é o conteúdo genético do indivíduo, é aquele que você, de uma certa forma, não vê ele na pessoa. O fenótipo é aquela informação se expressando no organismo. Exatamente. Né? Então, vamos dizer que... Desculpa, Orof. Pode falar. Vamos dizer que esse par aqui é heterozigoto, azinho, vai determinar, por exemplo, a cor dos olhos, né? Isso. O que vai ser o genótipo? O azinho, que é os alelos que determinam aquela característica. E o fenótipo é o quê? A cor dos olhos, a expressão da característica que está sendo percebida. O que você vê no meu organismo, né? Olha aqui pra gente. O que você vê no nosso organismo, quando você olha pra gente, é o nosso fenótipo. Ou, de alguma forma, o que o meu corpo expressa fisicamente é o meu fenótipo. Só que, para que o fenótipo exista, para que você veja aqui o que está no meu organismo, é preciso um genótipo definindo isso lá dentro do meu DNA. Entendeu? Então, genótipo, conteúdo genético. Fenótipo, conteúdo expressado, tá? Nós até falamos durante a aula, eu até dei o exemplo da intolerância à lactose. Você não vê intolerância à lactose olhando para a pessoa, mas é algo que se expressou no organismo dela. Então, entendam, não é só exatamente o que você vê, mas é o que o corpo expressa. Isso é fenótipo.
Tá bom? Exatamente. A gente tem genes dentro do nosso organismo, da nossa estrutura genética, que muitas vezes elas não vão aparecer, né? Não vão se expressar, tá bom? Gente, mas então a gente vai deixar vocês aí para atividades, vão conhecer as questões e já a gente retorna. Vamos lá. Oi, galera. Olha só, você já deu aí uma olhadinha, mas piadinha, né, professor? Nas questões, piadinha nada, né? Você já resolveu as questões. Com certeza. Você viu que tá tudo tranquilo, não é? Então, nesse início, a gente precisa que vocês tenham, assim, um máximo de atenção, tá bom? Para que a gente venha... São aulas mais conceituais, né, professor? Para você começar a se adaptar a essa linguagem que é trabalhada aqui no início, na introdução do terceiro ano, que é a parte da genética, né, transmissão, mutações, para que você chegue lá nas próximas unidades, a gente vai falar de evolução e você compreenda como é que se dá esse processo. Exatamente. E é interessante, professora, também, porque nessa parte inicial do terceiro ano, muitos alunos às vezes acham a biologia chata, isso, aquilo, justamente aqueles nomes difíceis, não sei o quê. Eu amo. Se você, pessoal, realmente tem uns nomes que são diferentes do nosso cotidiano, mas se você prestar atenção desde o início, você vai perceber que com esse entendimento do básico, você vai ficar muito mais esperto para entender o complexo. Com certeza. Então essa aula conceitual, você entender o que é um locus gênico, o que é hereditariedade específica, individual, o que é um heterozigoto, homozigoto, enfim. Quando você for analisar, por exemplo, heredogramas, que a gente vai ver isso para frente, homozigoto, heterozigoto, é bom você dominar essa questão, porque lá vai mostrar algumas situações que você precisa definir hétero e homozigoto, sem ele estar escrito no heredograma, só você vendo simbologia, por exemplo. Enfim. A gente vai chegar lá. Se liga no básico, que o complexo vai ficar bem mais fácil, tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade. Eu gostei, professor? Gostei. Chegando aqui, tirando todas as dúvidas da galera. Primeira questão, observe a imagem. Professor, eu tô vendo imagem nenhuma, te acalma. Identifique cada tipo de cromossomo de acordo com a posição do centrômero. Pronto. Então, o que a gente precisa aqui? Lembrar o que é o centrômero. Você lembra? O centrômero é aquela estrutura que une as cromátides irmãs, os dois bracinhos do X, não é? Tá lembrado? Então, a gente tem o que aqui, ó? Mostra agora. Aí. Então, a gente tem 4 cromossomos. Isso, é como se fosse uma cinturinha, né, do cromossomo. Isso. O centrômero é essa união entre eles, é o ponto de união entre eles. Você vai identificar... Isso aqui, gente, é o cromossomo, certo? E aqui constitui o DNA. Dentro dessas estruturas das cromátides superior e inferior, no caso aqui desse primeiro, que você tem a cinturinha, como o professor Silvio falou, essa cinturinha aqui, onde está localizado a constrição primária, tá? Que é a região do centrômero. Nessa região aqui, nesses bracinhos superior e inferior, é que você vai encontrar o quê? Os genes, certo? É eles que precisam se parear lá para acontecer todas as trocas, né, necessárias para que a genética ou a transmissão dessas características se dê. Mas a questão aqui não está perguntando nada disso, professora. Pois é. A gente está querendo simplesmente que você identifique cada um. Como assim? De acordo com a posição. Então, a gente viu que existem os metacêntricos, né, professor? Os submetacêntricos, os telocêntricos, os acorocêntricos. Você olhando aqui, você consegue identificar? Se você já conseguiu fazer isso, perfeito. Mas então a gente tem aqui, ó, o A, né? Aqui o primeiro, como metacêntrico. Por quê, professora? Porque o centrômero está bem na região central mesmo, tá? Na metade, vamos dizer, por isso metacêntrico. Aí você tem o submetacêntrico. Por quê? Porque se a gente passasse uma linha aqui, ó, professor, né? Ele está acima do centro, né?
tá? Submetacêntrico. Aí nós temos o acrocêntrico, que parece um alicate, perninzinho de um alicate, né? E nós temos o telecêntrico. O telecêntrico parece aquele pessoal do Pernambuco, não é Pernambuco que tem os bonecos de Olinda. Isso, parece os bonecos de Olinda. Olha, professora, modéstia à parte, eu entendo um pouco dessa parte. Viajando. É isso aí. Tudo bem, galera? Bem tranquilo, né? Professora, por que a gente está vendo isso? Por que é importante falar sobre isso? Lembra que a gente estava falando, o professor Jefferson destacou na aula, que quando nós vamos fazer o cariótipo, a gente vai modelando, vai enquadrando cada um. Então, nós temos o cromossomo, no caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos, certo? Então, você vai fazer os parezinhos deles lá. Então, ele vai no cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3. A gente sabe que o cromossomo 22 é o definido ali, 23, né? Que define ali o sexo. Então, eles vão ser o X, e se for o homem, o Y, que é diferente, tem tamanhos diferentes. Então, você vai ajustando cada um deles e é importante. Se, no caso, na posição 1, na posição 2, era um metacêntrico ou um submetacêntrico, e ele não está igual, aconteceu alguma alteração, alguma mutação, alguma desajuste ali. Então, não é fácil resolver, mas pelo menos a gente consegue identificar alguma situação. Até porque, pessoal, olha aqui pra gente, até porque quando nós temos ali, quando a gente vai fazer um cariótipo, né? Cariótipo é você, como a professora falou ainda há pouco, é como se você tirasse uma foto do seu conjunto de DNA. Vamos simplificar dessa forma. Literalmente. Né? Existem formatos padrões para os nossos cromossomos. E o cariótipo vai nos revelar se todos os cromossomos estão seguindo seus padrões de tamanho, de posição de centrômero. Né? Quando, por exemplo, o cromossomo, que geralmente é metacêntrico, ele aparece submetacêntrico, então ali tem alguma coisa errada, porque aquele cromossomo, o padrão dele não é aquele. Eles precisam estar, como se fosse nós aqui, né? O centrômero, a cinturinha nossa, eles precisam estar na mesma altura, porque tanto a parte superior quanto a parte inferior tem os genes, que são os alelos. Que são eles precisam estar, isso, eles precisam estar no mesmo loco gênico. Se for um cromossomo assim, ó, a parte de aqui está faltando para completar os alelos do professor Silvio. Entendido? Exatamente. Então, muitas vezes pode até faltar um pedaço do cromossomo. Isso às vezes gera ali uma formação até mais gritante, mais grave. Você imagina, uma coisa é um gene dentro desses cromossomos aqui, né? Um gene está funcionando de forma diferente. Ele não se formou direito o gene, isso vai alterar o funcionamento da máquina. Beleza, isso é um tipo de mutação, um tipo de malformação, um tipo de problema que vai acontecer. Agora você imagina faltar um pedaço inteiro de um cromossomo desse. Isso vai gerar uma malformação ou algum problema muito mais grave do que apenas um gene que não funciona direito, tá bom? Então o cariótipo, ele é muito importante, posição de centrômeros, tamanho de cromossomos, tudo isso é avaliado na hora de um mapeamento genético para procurar se entender o que está causando uma determinada síndrome, uma determinada malformação, tá bom? Esses efeitos teratogênicos que tem nas malformações, esses resultados, muito vêm da formação dos cromossomos, beleza? Então essa aí está respondida, hein, professora? Perfeito, vamos lá, joga na tela. Ou tira a gente da tela. Descreva cada estrutura em destaque na imagem abaixo. De novo, cadê a imagem, professora? Tá aí, calma o coração. Então, a gente tem o cromossomo, né? Fazinho de cromossomos homólogos. Nós temos os seus genes alelos e o locus gênico, tá bom? Então, você vai conceituar cada uma dessas estruturas. Aqui você tem a diferença ali, né? De um cromossomo para o outro, você tem as parezinhos dos Vem cá, prof. Eu gosto de usar na atividade, usar isso para explicar algumas coisas. Troca aqui comigo, deixa eu ir para perto do cromossomo aqui. Essa mão é essa daqui. Beleza, pessoal? Ó, genes alelos, só para aqui dá para a gente entender bem bacana e relembrar. Você percebe que esse gene e esse estão na mesma posição, né? Na mesma, e eu faço descendo, né? Na mesma altura. Então, eles são genes alelos, eles estão juntos, tá? Agora, o que acontece?
Eles são hétero ou homozigotos? Hétero, diferente, homo, iguais. Só pela cor, você já percebe que eles não são iguais. Eles estão no mesmo locus, são alelos, mas aqui é um exemplo de genes heterozigotos, são alelos heterozigotos, porque um é de um jeito e outro é de outro. Para confirmar isso, a gente teria que ver a constituição, o genótipo desses dois cromossomos. Mas o professor está explicando aqui em relação às cores. Perfeito, isso, as cores, em relação às cores. Se fosse os dois azuis, só para você entender, homozigoto. Se fosse os dois vermelhos, homozigoto. Mas como é um diferente do outro, heterozigoto. Prossiga, professora. Vamos lá, então, a parte da conceituação, né? Isso. Genes alelos. O que são genes alelos? Isso, genes alelos são os que determinam a mesma característica, mas que podem produzir fenótipos diferentes. Portanto, eles se encontram lado a lado ali nos cromossomos, porém, eles não significa, o fato deles estarem juntos não significa que eles, um vai seguir o rito do outro. Se eles se eles são genes diferentes, vai prevalecer a informação daquele que é o dominante. Dentro da genética, a gente tem características dominantes e recessivas. Se dois genes alelos, se um par de genes, né, a gente representa ali com azão, azinho, né? É uma letra mais comum. A gente representa azão, azinho. São genes alelos. Só que essa informação do azão, nesse caso, independente de qual seja a informação, é ela que vai prevalecer. Então, esses genes alelos são os que determinam a mesma característica. Por exemplo, aqui, cor do cabelo, por exemplo, né? Cor do cabelo. Vamos supor que o azão indica loiro, o azinho indica cabelo preto. Quem vai prevalecer? O cabelo loiro, porque o azão indica ele. Então, mesmo eles sendo alelos, eles vão ser... um dos dois vai definir essa característica, mas não significa aí que as duas características vão aparecer, tá bom? Então, genes alelos são genes que ficam lado a lado, que compõem, né? Que ficam um ao lado do outro no cromossomo. A gente vai ver ao longo da aula, gente, questão das mutações, né? E a gente vai ver que alguns genes, eles podem, ou o par mesmo de alelos, eles podem alterar ou inibir a ação de outros genes em outro cromossomo, né, professor? Então, a genética, ela, assim, é importante a gente estar trazendo esses conceitos, você tá se apropriando dessas informações para que, naquelas exceções, que toda regra tem suas exceções, também caiba essa compreensão, tudo bem? E aí a gente tem... Agora apaga aí, prof. Apagar? Senão vai ficar no... senão vai ficar em cima do... Aí, ó, ficou. Locus gênico. Eu te disse, professor, que eu esqueci que eu... é aí. Ai. Boiei agora aqui. Quanto tempo? Professor. Vamos lá. Locus gênico é o local fixo no cromossomo onde se localiza o gene, né? E a gente tem... os cromossomos homólogos, o que são? São os pares de cromossomos que são herdados do pai e da mãe, que possuem informações genéticas semelhantes. Então, quando você tem um parzinho de cromossomos, um é do pai, contém a estrutura genética do pai, e outro é herdado da mãe, quando ocorre o processo de fecundação, formação da célula ovozigoto e assim por diante. Aí a gente tem a questão do número 3. Joga lá, diretor. Joga lá, que a gente já está com o tempo aqui estourando. Joga lá. Questão de número 3, tira 3, a gente. Né? Deixa na tela sozinha lá pra gente. Aí. O processo reprodutivo, deixa eu ler, professor. O processo reprodutivo entre espécies permite a transmissão das informações genéticas e, consequentemente, assegura que cada ser vivo receba as informações que lhe são convenientes. A transmissão de características que designam o conjunto de agentes genéticos que atuam sobre os traços e características de cada indivíduo, tornando um ser diferente de todos os outros. O texto faz referência de um conceito muito importante denominado... Aí a gente tem o genótipo, hereditariedade individual, mapeamento genético, cariótipo e hereditária específica. Lembra que a gente conceituou bem isso aqui, hereditária individual e específica. Quando ele fala aqui, ó, designa um conjunto de agentes genéticos que atuam sobre traços
e característica de cada indivíduo, você está falando, então, dessa transmissibilidade dessa característica. Então, você está falando de hereditariedade. Como ele fala características de cada indivíduo, a gente tem a hereditariedade individual, tá? De cada serzinho, que nos distingue. Mesmo sendo da mesma família, nos distingue como um ser único, tá? Eu acho isso fantástico. Questão de número 4. No estudo da genética, o termo que se preocupa em designar a constituição de genes de um indivíduo, portanto, a soma de todos os genes encontrados no indivíduo. O conceito apresentado no texto denomina-se. Vai ser a letra B, né, professora? É a letra B? Ah, o genótipo, tá? O conteúdo genético da pessoa, tá? Eu tava confundindo que seria cariótipo, mas agora eu entendi. O conteúdo genético é o genótipo, beleza? A última aqui para matar. Observe a figura abaixo e responda o que se pede. A alternativa que identifica o par de genes alelos homozigotos recessivo. A gente acabou, tá vendo, falando dessa questão da recessividade, mas a gente representa a recessividade como uma letra minúscula, né, professor? Exatamente, geralmente tá? é a letra minúscula. Então, a gente tem aqui a letra D, tá? Onde você tem aqui, ó, nesse locus genes, o Bzinho e o outro Bzinho. Tudo bem, galera? Então, olha aqui pra gente, a gente vai fechando aqui nossa aula, nos despedindo. Beijo no coração. Um abraço aí, pessoal.